de vida, né? Agora como coordenadores do CFM, nós queremos dizer muito bem-vindo para eles e vamos convidar a Érica Sulamita para estar orando agora, abençoando a vida deles, abençoando a nossa vida e de todos os outros que estarão para estar conosco. Érica, você pode nos elevar a Deus em oração, por favor? Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por essa noite, Pai, por tudo que o Senhor já está fazendo, ó Deus, neste lugar, Senhor, nesta reunião, ó Deus, nessa live, que o Senhor esteja, ó Senhor, cuidando, capacitando cada dia mais a vida de Mara, a vida de Ronaldo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando os dois, Senhor, ali à frente do CFM, Senhor. Nós sabemos que o trabalho é grande, mas o Senhor está com eles, ó Deus. O Senhor está cuidando, o Senhor está dando estratégia, Senhor. O Senhor está fortalecendo cada dia mais. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que essa live, ó Deus, essa reunião, ó Deus, que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações através da vida deles, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um que está aqui, que ainda vai chegar, Senhor, para essa reunião, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando, Senhor, a esses amigos queridos do coração, que mesmo de longe, distante, mas são nossos amigos. Que o Senhor continue derramando as tuas bênçãos sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu teria muita coisa para dizer agora, porque falar do currículo de Mara e de Ronaldo é algo bem extenso. Eu sei que as coisas mais importantes da vida deles são os servos do Senhor e são meus amigos. Precisa dizer mais alguma coisa? Mas Ronaldo e Mara hoje estão como coordenadores do CFM, que é o Centro de Formação Missionária da nossa denominação, ali em Campinas. Né? Tem uma longa jornada de serviço prestado ao reino. Ronaldo deixou coisas da sua vida, como emprego, sabe, para servir ao Senhor integralmente ali na Amazonas. Mara, desde que eu me lembro. Né? Desde que eu me lembro, viu, Mara? Eu estava convidada hoje para Viçosa fazer o 100, né? E serve ao Senhor através das asas de socorro há muitos, acho que há uns 15 a 20 anos já, né? Muito tempo aí, serve ao Senhor. E hoje nós temos o privilégio, temos a bênção de tê-los aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, recebam o nosso abraço. Obrigada. Virtual. E deixa Deus usar vocês. Fiquem à vontade. Amém. Amém. Nós estamos mesmo no meio de grandes amigos, pessoas que inspiraram minha vida e estão na minha jornada missionária. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu sou o que eu sou porque eu tive essas pessoas na minha vida. Então, é um prazer e uma honra estar com vocês. Eu quero agradecer a oportunidade também, porque eu entendo que é um momento muito especial, não só nas nossas vidas, de poder compartilhar das coisas que Deus tem feito, mas também de estar crescendo junto com os irmãos nesse processo tão maravilhoso que é o trabalho missionário. E nessa noite, nós, como os irmãos já sabem, a gente vai estar falando um pouco sobre essa temática que é o preparo missionário. Mas antes eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais, dizer para vocês como que a gente vai estar trabalhando aqui. A Mara vai ficar com o roteiro das anotações que nós fizemos e eu vou entrar em alguns momentos com algumas considerações para reforçar. Outra coisa também que eu queria falar dentro desse processo, né? É um processo que normalmente Deus chama o vocacionado, prepara e envia. Tem pessoas que fazem o sentido contrário. Vai primeiro para o campo, depois vê a chamada,
e depois que volta para se preparar, mas a gente está seguindo essa sequência aqui, que é a sequência normal. O vocacionado é chamado, ele entra no processo de preparo e depois é enviado. E dentro dessas três fases, a gente vai falar algumas noções sobre preparo. Não se preocupe em relação às dúvidas, se faltar alguma coisa para responder, depois a gente conversa melhor. A outra coisa também importante, a gente quer falar, que a gente não vai entrar muito a fundo, é a questão do tipo de envio. Tem pessoas que fazem viagens de curta permanência, longa permanência. Aqui o foco não é esse. Curta permanência é a pessoa que fica uma semana, 15 dias, até 9 meses do campo. Tem de longa permanência que é de 9 a 12 anos. E o que a gente está falando é um outro caso. Pessoas, missionários de carreira. Você quer ser um missionário de carreira. O que você precisa fazer para isso? Para conhecer o campo, fazer viagem missionária, não tem problema nenhum. Você pode ir até o currículo. Mas é isso que a gente vai estar abordando agora. É o que a Mara vai iniciar agora. Falando sobre o preparo missionário. O que você precisa saber para você se preparar para o campo missionário? Eu já posso começar, Ivanilzes? Tá. Nós, como a Ivanilzes falou, nossa principal identidade é servos do Senhor Jesus. É isso que nós somos, e somos missionários de tempo integral, e desde meados de fevereiro desse ano, a gente está aqui nessa honrosa e árdua tarefa de coordenar o Centro de Formação Missionária depois de quase 17 anos na Amazônia brasileira. Trabalhando entre os povos tradicionais da Amazônia, os povos tribais, povos ribeirinhos e até alguns grupos quilombolas. Nós somos presbíteros da Igreja do Nazareno, nós fizemos teologia no STNB e, além disso, o Ronaldo fez a graduação de teologia pelo MEC. E eu fiz, e fez também, eu estou falando isso para falar da nossa formação aqui, porque a gente vai falar sobre preparo, então, falar um pouco da nossa formação. E aí ele fez também curso de teologia com ênfase em missões ainda no Rio de Janeiro, porque ele é carioca. E eu cursei Ministério Transcultural, sou assistente social com uma pós-graduação em Gestão de Políticas Sociais. Essa pós-graduação eu fiz para utilizar mesmo no campo missionário. E nós dois fizemos a pós-graduação em Antropologia Intercultural, porque a gente trabalhava em contextos tribais e isso era uma ferramenta muito importante. Então, a gente sempre usou as habilidades que Deus nos deu para usar de forma integral no reino de Deus. E, preparando aqui alguns slides, eu já vou abrir para vocês acompanharem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Vocês estão vendo? Estamos vendo bem. Ok. Então, a gente colocou, nós dois fizemos juntos aqui, nosso tema é preparo missionário, e tem uma pergunta aí. Será que o preparo é realmente necessário? Desculpa, voltando. Será que o preparo é realmente necessário? Essa é uma pergunta que chega algumas vezes pensando assim, mas será que precisa de tudo isso para ir para o campo missionário? Será que é mesmo necessário gastar, né, alguns anos? A gente não entende que é gastar, a gente entende que é investir. Investir para servir melhor o Senhor. E o nosso modelo é o modelo de Jesus. Jesus investiu 3 anos na vida dos discípulos, dia a dia,
preparando eles para que eles pudessem espalhar a mensagem de salvação. E essa mensagem chegou até nós, porque eles aprenderam ali durante 3 anos diretamente com o mestre. Então, e a gente vê depois Paulo ensinando a Timóteo, vai, passa para frente e tal. Então, a Bíblia nos ensina que realmente nós precisamos fazer esse preparo para servir ao Senhor com excelência. E aí tem essa pergunta, será que o preparo é mesmo necessário? E aí eu queria, antes de começar, contar o meu próprio testemunho. Eu, quando estava na igreja, eu sou lá da Igreja do Natal, eu fui professora de escola dominical, eu fui presidente de MNI, fui presidente de JMI há alguns anos, participava do GEM, eu não sei se ainda existe o GEM, mas era Jovens em Missão, e várias vezes viajei, o nosso distrito era um só, então várias vezes eu viajei com o pessoal aí de Recife. Eu lembro de uma viagem que foi impactante para mim, foi em Arco Verde. A gente foi fazer uma viagem missionária para lá, fiz alguns projetos na Jubep, e assim, a gente lá na igreja tinha mais uns 3 amigos que a gente resolvia sempre nas férias tirar as férias para fazer evangelismo no bairro. Então eu e mais 3 amigos, toda vez que a gente tinha férias da escola, a gente ia fazer evangelismo no bairro, todo dia à tarde. Isso era bem marcante assim, para nós. Mas isso não me deu o preparo necessário para ir direto ao campo. É claro que o envolvimento com as coisas na igreja é o nosso primeiro preparo. Mas quando eu percebi o chamado de Deus na minha vida, e o pastor Pontes tem uma grande influência nisso, o pastor Arthur, lá de Petrolina, me influenciaram bastante. Quando eu entendi o chamado de Deus na minha vida, eu entendi que eu precisava fazer um preparo. E aí eu saí de Natal, resolvi sair, porque eu achava também que era importante cortar o cordão umbilical com a minha família. Então, eu saí, fui para Viçosa, como a Ivanice falou, eu fui para Viçosa estudar e me preparar melhor. Fui fazer um curso chamado Ministério Transcultural, porque eu achava que isso era importante e era importante. A gente, quando tem um chamado, a gente tem a urgência missionária, e a gente acha assim, não, mas eu vou perder 2 anos, vou perder 1 ano, eu já poderia estar no campo, mas essas ferramentas me ajudaram muito nessa minha jornada, nessa nossa jornada, porque o Ronaldo também passou pela mesma coisa, ele também saiu para se preparar. Então, a gente entendeu que isso eram ferramentas importantes que nos fortaleceriam no campo. E aí nós vamos colocar aqui algumas coisas. Nesse livro, eu quero mostrar esse livro, eu não sei quantos conhecem, mas se chama Valioso Demais para que se Perca. É um livro que tem o estudo das causas e curas do retorno prematuro de missionários. E lá nesse livro fala que uma das maiores taxas de retorno do missionário prematuro do campo é a falta de preparo. A falta de preparo faz muitas vezes com que ele não esteja preparado para algumas situações que ele vai enfrentar no campo, porque a ideia de quem sai da igreja é romantizar o campo. E o campo, ele é lindo, mas ele tem dificuldades, tem alguns desafios, né? Então, um bom preparo vai evitar transtornos nesse campo, inclusive de que eu volte prematuramente, né? Então, e principalmente em campos transculturais. No campo missionário, esse slide fala sobre o campo missionário. Algumas pessoas, algumas coisas que a gente experimenta no campo, que não é tão romântico assim, né? Costumes diferentes, língua, cultura, estresse, depressão,
desânimo, saudade da família, dos pais, tantas outras coisas, que muitas vezes o missionário nem fala, porque a igreja não está pronta, muitas vezes, nem para ouvir, né? Essas coisas. Mas a falta de preparo no campo missionário trazem consequências como perdas irreparáveis de obreiros que abandonam muitas vezes a obra de Deus, não suportam as pressões e os contratempos de um campo transcultural, por exemplo. Então, a capacitação do missionário é muito importante. Ela visa preparar o candidato para a complexa tarefa de adaptação cultural e comunicação eficaz do evangelho em uma outra cultura. Eu queria, como a gente tem a maioria do nosso tempo, da nossa vida missionária foi na Amazônia, eu queria só colocar aqui um dos pontos da dificuldade do missionário no contexto transcultural. Nós, na Amazônia, a gente trabalhava com povos tribais. E os mais desavisados, porque existia também os povos ribeirinhos e eles falam português, muitas vezes os mais desavisados achavam que falar de Jesus para um povo ribeirinho é igualzinho falar como eu falo na cidade. Eu mostro o plano de salvação e ele vai entender. Mas não é bem assim. Ele tem uma visão de mundo completamente diferente. E, às vezes, você está falando de um Deus que não é o Deus que ele está relacionando. Não é o mesmo seu Deus. E aí você começa a falar de um Deus para ele que não faz sentido para ele. E aí, com relação aos povos tribais, tem muitas nações indígenas que nem têm a Bíblia traduzida na sua língua. E aí, a partir de onde você começa a falar de Jesus ou de salvação, se ele nem tem a Bíblia traduzida na sua própria língua? Outra coisa, esses povos, eles são povos cíclicos, né? E nós somos povos lineares. O que é isso? A gente tem início, meio e fim. O nosso plano de salvação baseia-se na criação de Deus perfeita e na nossa eternidade, que a gente está indo seguindo a nossa eternidade, para a eternidade, de um Deus que virá julgar a terra. E aí a gente fala sobre isso para povos que não pensam como é que foi sua origem, porque ele não está interessado na sua origem e ele não está interessado no seu futuro. Para eles não tem sentido nenhum, eles só pensam no presente. Então, como é que você comunica o evangelho de forma eficaz numa cultura que é cíclica, que só pensa no hoje, que só pensa no agora? E aí, pensando nisso, a gente consegue lembrar que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles não conseguiram escravizar as nações indígenas por causa disso, porque os indígenas não eram lineares. Então, para eles, se eles soubessem que vão sofrer, é melhor morrer. Então, eles se suicidavam, porque eles não pensam no futuro. E aí, era mais fácil para os portugueses trazerem os africanos, que eram lineares, que mesmo sofrendo, tem uma esperança futura. Então, aí como é que você transmite? Aí é mais fácil de você transmitir um evangelho para uma nação linear. Nesse sentido, tem mais outros desafios aí que eu nem estou falando. Mas é só para a gente pensar que a capacitação, que o preparo, vai nos preparar para essas situações que muitas vezes os mais desavisados não pensam que serão barreiras, né, para pregar o evangelho e tal. Outro slide aqui, e falando Deixa sobre... eu falar um pouquinho. Tá. Essa visão é muito importante porque a nossa visão de cidade é visão de metrópole, sabe? De recursos e tudo, capitalista, coisa que nas comunidades isso não impera, sabe? Essa visão metropolitana, essa visão capitalista. E até
na área indígena se compara mais com a visão oriental. Enquanto a gente está preocupado com o físico, com o belo, com o nosso corpo, de se machucar, que é a visão grega, que a gente tem, cultura grega, eles têm uma visão oriental. A fonte deles está no espírito, por isso que eles transmitem de um lugar para o outro do corpo. O que vale é o espírito, não é o corpo. Então, isso dá muito conflito para a pessoa que vai entender e a pessoa que vai receber o evangelho. Então, adotar novos costumes, essa crise é comparada à mesma que um soldado experimenta quando vai à guerra. As desistências acontecem porque o missionário não aguenta as pressões do campo, sejam elas financeiras, emocionais, relacionais, de trabalho em si. Aqueles que não foram treinados ficam em desvantagens, porque mesmo os que foram treinados vão passar por tudo isso, mas eles estão mais preparados para essas situações. Então, eu queria passar para esse tripé aqui. Esse tripé, ele foi pensado pelo pastor Ronaldo Lidório, eu não sei quantos conhecem, mas ele foi um pastor que trabalhou na África, no final dos anos 90, entre os concombas, e hoje ele trabalha também na Amazônia há muitos anos. Desde que nós chegamos lá, ele já estava lá. E ele chegou à conclusão que, na nossa formação missionária, a gente tinha aí não era um tripé, mas era uma dupla, que era a missiologia e linguística, que era bastante difundida aqui no Brasil. Tem boas escolas, linguística, a mais conhecida talvez no Brasil seja da Além, lá em Brasília. Então, temos boas escolas de missiologia, temos boas escolas de linguística, mas a antropologia era uma deficiência. E aí, uma vez a equipe da Univangélica, uma universidade lá de Anápolis, foi para Manaus conversar com o pastor Ronaldo Lidório e perguntar a ele o que a universidade, a Univangélica, poderia ajudar aos campos missionários. E aí ele chegou à conclusão, ele falou com eles, olha, eu acho que os missionários precisam de um treinamento maior em antropologia. E aí foi por isso até que nós fizemos essa pós-graduação, porque ela foi oferecida para todos os missionários que estavam nos campos já, primeiro, para os missionários que já estavam no campo com essa deficiência. E isso nos ajudou muito. Então, a gente caminha sob esse tripé: missiologia, linguística e antropologia. As escolas de missões devem se preparar os candidatos em várias áreas. A primeira delas é espiritualmente. Agora falando sobre as escolas mesmo, e aí já chegando aí no CFM. Eu queria falar sobre uma experiência. Na verdade, essa questão da falta de capacitação gera vários transtornos. A gente já se deparou com vários. Eu vou falar, não vou citar o nome dos parceiros por uma questão ética. Certa vez, nós fomos chamados por um parceiro que tinha parceria com um campo. E aí a gente foi visitar o campo para ver o que tinha acontecido nesse campo. Pegamos o barco, a voadeira, fomos lá, chegamos na comunidade e não havia mais igreja. O pastor não estava no local. E a gente descobriu que o pastor tinha sido expulso da comunidade. Deram 24 horas para ele sair da igreja. Ele desmontou a igreja toda, literalmente, desmontou as madeiras, levou embora, levou tudo. E aí a gente conversando com a comunidade, a gente entendeu que faltou sabedoria para o pastor. Por que faltou sabedoria? Porque nós conversamos, nos identificamos como crente, colocamos a nossa intenção e o espaço foi normalizado, a possibilidade de a gente entrar de novo e fazer um trabalho. Só que tem casos que o trauma é tão grande que ele pode parar um trabalho de 50 anos. Os obreiros já estão 50 anos no campo, chega uma pessoa novata, desavisada, uma visão de cidade, querendo implantar dentro do campo, e aí fecha esse campo. E para voltar de novo é muito difícil.
fica quase irreversível. Então, o obreiro, até bem intencionado, muitas vezes ele pode queimar o campo missionário de vários anos. Algumas coisas que as escolas de missões devem se preparar espiritualmente, um investimento crescente no relacionamento do aluno por meio da oração, jejum, da leitura bíblica e também da vida devocional. Outra coisa que as escolas de missões devem preparar seus alunos é na área de relacionamento. Aprender a viver em comunidade é fundamental para o desenvolvimento do trabalho de um missionário bem-sucedido. Ele precisa aprender a viver em comunidade, a trabalhar em equipe, a ser confrontado para resolver os seus conflitos. Se o candidato tem dificuldade em se relacionar, ele precisa ser tratado antes mesmo de sair do campo, porque ele pode gerar vários problemas no campo. Uma outra coisa que as escolas de missões precisam preparar os seus candidatos é psicologicamente. O problema do choque cultural tem sido a causa de muitos retornarem do campo. No preparo, ele vai ser conscientizado das dificuldades que pode enfrentar, como lidar com esse choque, porque o choque é inevitável, vai acontecer de qualquer jeito. Então, como ele vai passar por isso, vai acontecer em maior ou menor proporção, dependendo do preparo que ele tenha tido. E, culturalmente, também, as escolas precisam se preparar. Eu troquei. Psicologicamente, as escolas de missões trabalham no lado psicológico do candidato, visando conscientizá-los das dificuldades que enfrentarão por meio do pastoreio missionário e um acompanhamento para superar os possíveis traumas e outros problemas. E aí, culturalmente, tem a ver com o choque cultural mesmo. Tem uma professora que foi minha professora, e foi também professora esse ano aqui no CFM, chamada Antônia Leonora Vandermeer, mas todo mundo chama ela de Tonica. Viveu muitos anos na África também, em Angola. Ela diz que o preparo cultural do missionário é a chave para uma boa adaptação e integração no campo e o bom êxito do seu ministério. A Tônica tem razão. O preparo não elimina automaticamente os problemas de adaptação, mas diminui os impactos e deixa o missionário mais sensível à realidade. E aí eu já vou chegando já nos finalmente. Você tem um chamado missionário, ou conhece alguém que tem um chamado missionário e quer que ele que Deus o use na obra missionária? Aí eu pego emprestado aqui as palavras de Paulo, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse manejar é fruto de alguém que já se preparou, que não faz de qualquer jeito. Então, o candidato à obra missionária precisa ter maturidade espiritual e emocional e, acima de tudo, compromisso com Deus. É imprescindível que um candidato ao campo conheça bem a palavra de Deus e tenha forte convicção do chamado de Deus para a sua vida. Deus não chama missionários, Deus chama servos que estejam dispostos a dedicarem-se a Ele integralmente. E aí eu quero terminar, apresentando o Centro de Formação Missionária da Igreja do Nazareno, que é uma escola vinculada ao Seminário Teológico Nazareno do Brasil e oferece um programa acadêmico com ênfase missiológico para formar os estudantes ao campo missionário. Ele é dividido em 3 fases: EAD, o ensino à distância, com 4 matérias. O novo programa é assim. O aluno, quem estiver interessado em se preparar para ir para o campo, ele faz uma fase de 4 matérias EAD, e as inscrições já estão abertas.
A partir do próximo ano, começa a fase residencial, que será em fevereiro. E depois ele vai para um estágio prático, que a gente chama de extensão, para desenvolver as habilidades práticas e amadurecimento espiritual e emocional. Eu coloquei aqui a nossa agenda da turma 2021, né? As matérias que os alunos vão fazer no EAD em 2020 já, e as matérias que vão fazer no módulo residencial. Elaboração de projetos, desafios missionários nacionais e mundiais, desenvolvimento comunitário integral, linguística, que é a introdução à linguística, desenvolvimento missionário e cuidado da saúde, antropologia cultural, fenomenologia, teologia do sofrimento, e essa matéria é dada pela Tonica, que é a Antônia Leonora Vandermeer, evangelismo intercultural. Temos professores assim de ponta. Depois o aluno sai para o estágio prático. No próximo ano, como o CBM desse ano foi transferido para o próximo ano, a gente está querendo que a turma participe do CBM depois de voltar do prático, para terem uma noção do que é missões no mundo inteiro. E no CBM ele vai ter um encontro com esses missionários. E aí ele volta para cá para ter mais 2 matérias, que é o retorno missionário e a avaliação do projeto que ele realizou no campo. E depois ele vai ter uma matéria chamada A Igreja do Nazareno e o Envio Missionário. Depois disso, durante esse tempo, os candidatos eles vão passar por alguns testes psicológicos, vão ter entrevistas e eles vão estar prontos para serem enviados pela Igreja do Nazareno. Porque nessa fase ele já vai passar por várias etapas de envio. E a Missão Global tem olhado para o CFM como essa porta de envio, através do CFM, treinar esses vocacionados, principalmente da Igreja Nazareno, mas o CFM está aberto para quem não é nazareno, mas principalmente os vocacionados da Igreja do Nazareno. E temos aqui um espaço de preparo e nós queremos enviar muitos missionários ao campo. Então, eu não sei se o Gabriel já está aí. Assim, eu queria fazer uma consideração dentro disso tudo que ela passou aí do programa, que é muito importante. Ele funciona de terça a sexta-feira e o aluno tem a folga na segunda-feira. Mas no final de semana também tem mais coisa, é bem intenso. No nosso residencial, aos sábados, ele tem o que a gente chama da parte também de créditos especiais. Então, são várias atividades que ele vai participar de desenvolvimento comunitário. A turma desse ano montou um galinheiro, criou uma horta comunitária. Existem várias palestras, são várias atividades que a gente tem em mente estar promovendo. E à tarde, ele tem um período da tarde de evangelismo urbano. Evangelismo urbano. Só que ele já vai com uma pegada de missão transcultural já para ir alinhando com a equipe. Quando ele vai para o campo, para o estágio, ele já está entrosado na equipe dele, porque ele tem essa pegada de missões urbanas, ele tem o desenvolvimento. No domingo, ele faz divulgação na igreja, com peças e tudo, e louvor, palavra. Então, eles já estão bem alinhados. Acho que eu nunca morei num lugar que tivesse tanta igreja do Nazareno. E outra coisa importante... E aí a gente tem levado os nossos alunos aqui de CFM para apresentarem teatro, apresentarem a forma de envio da Igreja Nazareno, fazendo uma divulgação para essas igrejas aqui da região. Então, eles têm um programa intenso de manhã, no domingo de manhã e no domingo à noite. Isso, eu quero finalizar só falando sobre a extensão. A nossa extensão, o estágio de campo, não é uma mera visita ao campo missionário. Existe uma matéria que é projetos, que o aluno recebe o treinamento, monta um projeto que não é engessado, porque ele precisa ser flexibilizado, e lá ele vai para esse campo missionário com uma missão. Lá ele tem uma missão, ele tem que deixar algum trabalho de continuidade permanente. Então, ele já vai, a igreja que recebe, ela vai ter uma devolutiva, tanto a igreja quanto a comunidade local, tá? Dentro da formação dele.
Eu não sei se o Gabriel está aí. Já, Ivanilson, eu queria dar a oportunidade, porque o Gabriel é um dos nossos queridos alunos desse ano e está nessa fase de extensão, de trabalho prático, desenvolvendo o projeto, e eu queria que ele pudesse dar um testemunho. Eu vou fechar o meu microfone para ele abrir o dele, tá bom? Nem sei como é que... Tá dando para ouvir? Acho que tá dando. Tá dando sim. Então, vamos lá. Oi, meus coordenadores, saudade de vocês. É bom ouvir essas explicações sobre o CFM e relembrar do que eu vivi alguns meses atrás, né? A gente fazendo galinheiro, fazendo a horta, bons tempos. Estão pedindo para fechar o slide, para ficar só a foto da cara da gente. Boa. Agora. Então, vamos lá. Eu queria dar um breve testemunho sobre a minha vida, até chegar aqui, e depois falar um pouquinho mais sobre minha experiência no CFM. Então, resumindo a minha infância, eu cresci num lar cristão, então eu cresci dentro da igreja e acompanhava meus pais também em viagens missionárias. Então, já fui em várias viagens no interior de Pernambuco, da Paraíba. E uma coisa que eu estava notando esses dias, pensando sobre o que ia falar, é que eu percebia que antigamente, quando eu era pequeno, eu via muito mais adultos, muito mais gente experiente indo para viagens missionárias do que jovens. E de uns 6 anos para trás, eu tenho visto mais jovens do que pessoas adultas. E quando eu era pequeno, eu me inspirava muito nessas pessoas mais velhas para saber o que eu queria seguir, saber o que eu queria fazer. E hoje em dia, como eu vejo muitos jovens, e eu não vejo muitos adultos, então eu também vejo as crianças e os adolescentes perdendo essa ligação com o evangelismo, porque não tem quem se espelhar. Então era uma coisa que eu estava pensando nesses dias. E aí, continuando, eu fui crescendo dentro da igreja e eu sentia no coração que o meu ministério, minha vida cristã, não deveria se resumir só às 4 paredes da igreja. Então, eu procurava sair, eu procurava ir em evangelismo na praça, na cidade, procurava em evangelismo e viagens missionárias, que eram curtas de duração, né? 3 dias no final de semana. E eu vivi muitas experiências nessas viagens que me acrescentou para o meu ministério. E aí, sobre o meu chamado de missões, aconteceu no evangelismo lá na Igreja Central do Recife. Durante uma tarde de evangelismo que a gente fazia nos sábados, foi até o pastor Luiz Júnior, eu acho que ele está presente aqui. E nessa tarde, eu acho que foi o menor número que eu já fui de evangelismo. Acho que tinham 4 pessoas só. Eu, ele e mais 2 pessoas. E aí a gente entrou na casa de uma senhora para conversar com ela, e ela pediu para eu tocar uma música. E aí eu comecei a tocar uma música, A Único, de Aline Barros, só que eu não sabia tocar. E aí as notas foram saindo no violão como se fosse muito natural para mim tocar essa música. E aí, enquanto eu estava tocando, Deus falou comigo que era assim que Deus queria me usar, com o que eu tenho nas mãos. Então, que eu não precisaria estudar coisas grandiosas para poder começar a obra, que eu poderia começar com aquilo que eu já tenho. E aí eu fui vivendo essas experiências, e durante um culto em 2018, no final do ano já, Deus falou comigo: ouça, se prepare e vá. E a partir daí eu pensei, ele quer que eu faça alguma coisa, quer que eu me prepare, quer que eu estude, comece a ler mais a Bíblia, porque ele quer me mandar para algum lugar, quer me enviar para fazer algum ministério. E aí eu passei o ano de 2019 todinho lendo a Bíblia e relendo, estudando, achando que eu estava me enchendo, que eu ia ser muito maior do que eu já estava. E aí eu comecei a ler e achei, pronto, 2020 eu já estou pronto e agora é só enviar. E aí, fazendo planos humanamente falando, fui fazendo meus planos de 2019 e quando chegou no início de 2020, os planos do homem caiu por terra e Deus mostrou o plano dele. Que em 2 semanas eu me inscrevi no CFM, que eu não tinha conhecimento, não sabia como era, mas aí abriu a oportunidade de fazer a parte prática. E aí, faltando 2 semanas para começar o curso, eu
consegui me inscrever, comprar passagem e fui fazer o CFM. Então aí Deus falou comigo que eu não tinha ouvido. Eu estava achando que estava me preparando, mas eu estava na fase de ouvir. E no início desse ano, Deus me mandou para a preparação. E aí eu fui para o CFM, para a parte prática, teórica, lá em Campinas, onde a gente viveu muitas experiências. Foi difícil, foi suado. Aproveitar para falar isso aqui, que os coordenadores estão aqui. Não, mas eles sabem, eles acompanharam a nossa vida. Toda semana a gente tinha uma matéria diferente, tinha que estudar, ler muito, entregar o trabalho no final de semana. E aí no final de semana já tinha que montar galinheiro, montar horta, ir para as igrejas, contar nosso testemunho, apresentar o projeto. Aí foi difícil. Mas aí a gente venceu a primeira parte. E aí nessa primeira parte a gente teve a matéria de elaboração de projeto. E aí a gente elaborou, todas as equipes elaboraram um projeto, fizemos tudo como a gente achava que devia ser. E aí, a princípio, nós deveríamos ir para o Paraguai. E aí Deus vai e muda de novo os planos da gente. E aí, com essa pandemia, a gente foi enviado aqui para o Rio Grande do Norte, cidade de Japi. E aí, por incrível que pareça, o projeto que a gente fez para o Paraguai caiu muito bem para aqui, para a cidade. Eu acho que serviu melhor para cá do que para o Paraguai. E aí, como o Ronaldo mesmo disse, o projeto é flexível, então a gente consegue mudar algumas coisas, mudar alguns prazos, mas a gente está conseguindo, na misericórdia de Deus, fazer a obra aqui com os planos que Ele tem colocado no nosso coração, que não é aquilo que a gente tinha planejado, mas é aquilo que Ele já tinha preparado para a gente fazer. Amém. Que coisa boa, Gabriel, ouvir você. Louvo a Deus pela sua vida. Deus continue lhe abençoando e lhe usando para a glória dele. Amém. O canal está aberto para você que quiser fazer perguntas. Você pode fazer no chat e os meninos vão estar respondendo. Nós louvamos a Deus pela tua vida, Gabriel, e queremos dizer para você, olha, nós estamos aqui, estamos segurando a corda. Amém. Amém. Também é muito bom ouvir isso. Estamos à disposição, segurando as cordas. Nós já temos orado por você sistematicamente, mas em qualquer necessidade, o canal está aberto. Tá certo. Amém. E no dia que eu assumi a MN Distrital, uma das primeiras pessoas a vir falar comigo foi a Dilma. Disse, olha, o meu filho... Por favor, arrume um jeito de cuidar, de ajudar a cuidar. Né? Ela está aqui. E eu disse, eu nem como eu estava pisando, né? Onde estava pisando. Mas, graças a Deus, Deus tem nos orientado para estarmos juntos e é muito bom sempre ouvir você e saber que você tem sido instrumento de Deus para estimular outros. Estou... Deus continue te abençoando, meu querido. Amém. Deixa eu repetir o que eu disse, para todo mundo ouvir. Gente, essa é a mamãe do Deus. Vou estar orando por sua missão. Agora assuma que o filho é seu. Amém? Eu nunca achei que Deus pediria um filho ou uma mãe. Eu sempre dizia que quando ele pediu Isaac e Abraão, ele pediu porque ele queria ser um homem, mas ele nunca ia pedir uma mãe. Mas Deus mostrou para mim que ele faz isso com a mãe também. E que bom que você está com para doar. E eu digo aqui, né? Eu creio. Ele foi criado para ser um grande homem de Deus. E eu creio nisso, né? A minha primeira ovelha, nossa primeira ovelha, será sempre estará nas nossas primeiras orações.
ele e a filha, né? Ana Beatriz, que já está aí chegando, né? E eu creio que serão, né? Aqueles incendiadores de corações de muitos jovens, de muitos adolescentes, de muitas crianças, para a glória de Deus. Nós estamos, olha, já se aposentando, nos aposentando, né? A gente tem que botar fogo nessa juventude. E eu oro por isso. Tá certo? Amo essa coisa linda. Eu vou vergonha agora. Coisa mais linda do mundo de mamãe. Veja se não é. Mamãe também diz isso. Eu beijo para todo mundo. Pergunta para o Gabriel, para a Mara. Ana Paula, por favor. Graça e paz, amados. Nayara. Cadê ela? É uma pergunta de Nayara, né? Ela está aqui com a gente, ela fez uma pergunta para o Gabriel. Se houve algo no prático que te fez valorizar ainda mais o treinamento, Gabriel? Nayara te fez essa pergunta. Boa pergunta. Enquanto eu estava lá estudando, eu via muita coisa de testemunho que os professores e as professoras falavam sobre as experiências deles. E aí eu via coisa da Ásia, de regiões de perseguição, e aí eu achava, não, eu nunca vou viver isso em Japi, no Rio Grande do Norte. E aí a gente estudou tanto antropologia, que quando chegou aqui eu vi exatamente o que a gente aprendeu lá. Eu disse, não é possível que o que a gente viu está acontecendo exatamente como a gente vê aqui. E por isso que eu agradeço muito pelo treinamento, pelas aulas, pelos professores. A gente continua estudando, mesmo aqui a gente ainda tem coisa para fazer, então a gente continua sempre estudando e aprendendo mais. Mas o treinamento foi essencial para a gente estar aqui. Celiane também fez uma pergunta para a Mari e Ronaldo, perguntando se pode enviar informações do CFM por e-mail. Aí eu creio que pelos contatos que vocês deixaram, isso é possível, né? Nós deixamos, eu não sei se todos viram, mas tem um telefone fixo, mas aquele telefone é um WhatsApp aqui do STNB, que todo mundo pode acessar. Nós também colocamos ali o nosso pessoal e tem o e-mail, que é a melhor forma de entrar em contato aqui, que é o cfm@stnb.com.br. Esse e-mail vem direto para mim ou para o Ronaldo, e nós respondemos qualquer contato, e seria muito bom entrar em contato por lá, porque lá a gente torna a coisa mais oficial, e aí a reitoria tem acesso depois às nossas respostas, o que os interessados procuraram, e a gente pode encaminhar os e-mails aí. É uma boa notícia para a próxima turma do CFM. O Gabriel falou assim, foi tão apertado, toda semana uma matéria. A gente ficou com dó deles. E na próxima turma do próximo ano, os módulos serão de 2 semanas. Cada matéria serão 2 semanas. Então, quinzenais. Os alunos estudarão na primeira semana com o material que o professor vai enviar, e aí eles já vão preparar os trabalhos e ter conhecimento da matéria com alguns artigos que eles vão ler. E na segunda semana o professor vem para fazer mais ou menos uma aula invertida, porque o aluno já vai ter contato com a matéria e ele vai ter como fazer melhores perguntas aos professores, tirar dúvidas e tal. Então, no próximo ano vai ser assim, quinzenal, cada módulo. Isso aí aumenta o tempo, né, Mara? Isso, aumenta o tempo aqui com a gente. Aumenta o tempo de estudo, né? Aumenta o tempo de missões urbanas, de outros... de galinheiros. A gente tem outros projetos. Então vai ser bem intenso mesmo. Então é isso. Tem mais uma pergunta aqui
Não sei se a Érica fez essa pergunta para o Gabriel, mas eu creio que tanto o Gabriel como o Mário e o Ronaldo podem responder. Em relação às experiências que vocês tiveram, qual foi a maior experiência com Deus e com o campo missionário? Deixa o Gabriel responder primeiro, depois a gente passa para os coordenadores. Só porque dizer para ser primeiro eles. Eu tô achando que a pergunta foi para você, mas na dúvida a gente passou para os três. Maior experiência com Deus e com o campo missionário. Essa é uma pergunta boa. Eu acho que a gente tem tido muita experiência com o pessoal daqui, porque como a gente não pode abrir a igreja, por enquanto, aí a gente está investindo muito em pequenos grupos. E aí a gente faz os grupos nas casas das pessoas. E aí a gente tem muita experiência de gente que chega lá, carente de Deus, gente que chega lá perguntando, dizendo, eu vou ser crente, mas agora não, ainda não. E aí a gente tenta fazer com que elas se aproximem de Deus. E aí tinha uma mulher lá que ela estava dizendo que tinha uma dor na garganta, alguma coisa na garganta, que quando dava 6 horas da noite, ela não ficava com essa dor na garganta, todo dia. E aí era exatamente na hora do pequeno grupo. E aí eu disse a ela que a gente ia orar, que ela não se preocupasse, mas que ela também orasse. Então, todo dia, quando chegasse essa hora, ela orasse e pedisse a Deus para que não tivesse mais isso, que fosse curada. E aí, na próxima semana, que ela voltasse para dizer o que foi que aconteceu. E aí, na próxima semana, na outra semana, ela enviou uma mensagem dizendo que não tinha tido, não aconteceu mais isso com ela. Então, isso é uma experiência muito boa. A gente ouvir relatos de pessoas assim, que estão reconhecendo, né? Estão começando a ver quem é Deus, mesmo nessa pandemia. E eu acho que a experiência muito boa é quando a gente passa num momento de pedidos de oração ou de agradecimentos, e essas pessoas agradecem por nós, que estamos aqui, né? Os missionários. Somos 3 aqui, e aí quando elas agradecem a gente fica muito feliz. Amém. Mário, Ronaldo? Tá, eu vou contar uma experiência que foi muito marcante, assim, para mim. Eu combinei aqui com o Ronaldo que eu vou contar. Eu vou tentar ser bem sucinta, que é uma história longa. A gente estava... Asas de Socorro tem o nome Asas de Socorro porque são pequenas aeronaves que chegam em lugares remotos e isolados. E a gente estava levando uma equipe de profissionais de saúde para fazer um atendimento numa comunidade. E a gente tinha levado um obreiro de uma igreja parceira, e nos últimos dias, no último dia, no penúltimo dia, ele falou comigo, que eu estava coordenando a equipe, e ele falou comigo, Mara, a gente está querendo chegar num lugar aqui perto de avião, né? Não é tão perto. E a gente não sabe de nenhuma história de nenhuma igreja chegando ali, a gente queria começar alguma coisa, tal. Só que lá no meio da floresta não existe comunicação, e a gente, para entrar em qualquer comunidade, você precisa ter autorização do líder da comunidade, não se entra na comunidade sem pedir autorização. E aí o piloto fez contato, a gente descobriu que tinha um rádio de transmissão da FUNASA, da saúde, e naquela comunidade ele conseguiu a transmissão ali, fez contato com a comunidade, perguntando se eles queriam atendimento médico e tal. É claro que ninguém vai querer rejeitar um atendimento. Então, a gente combinou com eles, e o avião precisa sair e pousar quando está na floresta antes do pôr do sol. Então, a gente, por questões de segurança, né? Então, a gente saiu daquela comunidade em direção àquela outra, sem saber direito onde era. Esse missionário, esse obreiro que estava com a gente, sabia mais ou menos. E a gente combinou com o pessoal da comunidade, olha, quando vocês virem um avião, vocês façam um sinal e tal, para a gente identificar. E o avião foi baixinho, ali na floresta, a gente precisava pousar já. E aí a gente viu a comunidade, o pessoal acenando, o pessoal em cima das árvores acenando, tal, uma comunidade bem grande, que dava para fazer mesmo um bom trabalho. Mas quando o piloto olhou, na frente da comunidade o rio dava curvas e era impossível pousar, porque o avião precisa de uma extensão de rio para pousar. Nosso coração ficou assim, pequeno.
pensando em agora, né? E o piloto falou para mim, Mara, a gente precisa encontrar logo um lugar, porque a gente precisa pousar, já está no pôr do sol. E aí a gente foi um pouco mais à frente, chegou numa comunidadezinha bem pequenininha, não tinha quase ninguém, mas um rio enorme na frente. E dava para pousar ali. Aí a gente desceu, o avião pousou, a gente desceu, tirando todas as coisas do flutuador do avião, que ele pousa na água e dentro dele dá para levar os equipamentos médicos e tal. A gente começou a tirar, era uma comunidade com um barranco muito grande, então a gente subia escorregando porque começou a chuviscar e tinha um homem numa canoa que viu o avião pousando e ele correu para vir e perguntou assim, posso ajudar? Eu, claro, o grupo era mais mulheres e tal, e ele começou a nos ajudar. E a gente, crente, a gente tem evangeliquez nas nossas palavras, né? Então a gente escorregava, misericórdia, não sei o quê e tal. Graças a Deus. Aí ele falou assim para mim, vocês são crentes? Aí eu fiquei naquela dúvida, e agora? Eu respondo sim ou não, né? O que eu faço aqui? Aí milhões de coisas passando na minha cabeça, mas eu falei, sim, somos. Aí ele falou assim, vai ter culto? Então, o obreiro tinha falado que naquela região não tinha igreja. Peraí, como é que esse homem sabe a palavra culto, né? E aí eu falei, vai ter culto. Aí ele, vai ser que horas? Eu olhei para a comunidade, não tinha energia, então vamos fazer agora, já é pôr do sol, né? Vai ser agora. Aí a gente ficou embaixo de uma árvore, o culto ali é só cantar, a alegria está no coração e já ora e tal. E ele pediu para mim que ele queria falar. Quero falar. Demos a oportunidade para aquele homem. Ele começou a contar a história dele, falando que ele tinha 9 filhos. E o último filho, a esposa dele ficou grávida. E quando chegou a hora dela ter o bebê, eles lá não tem maternidade, não tem assistência, não tem nada. Ela começou a sentir muitas dores e não dava tempo de chamar a parteira, então ele colocou ela na canoa e foi em direção à casa da parteira. Só que no caminho a esposa não resistiu e faleceu. Esse homem voltou para casa, enterrou a esposa no quintal, porque naquela comunidade era tão pequenininha que não tinha cemitério. Naqueles dias, passou um barco ali, naqueles dias que isso aconteceu, passou um barco e entregou uns rádios para eles. Depois eu descobri que era um rádio da Transmundial. E o rádio da Transmundial, ele não adianta você mudar a estação, ele só pega uma estação. E todos os dias ele vai ouvir a mensagem de salvação. E todos os dias ele disse que o homem do rádio começou a falar com ele. Todos os dias o homem do rádio falava para ele que ele não devia beber, que ele não devia fumar, e aquele homem do rádio falava. E ele se converteu sozinho ouvindo o rádio. Só que um dia o rádio quebrou e ele não tinha mais ninguém para falar com ele. E ele já tinha aprendido a orar e ele orou ao Senhor. Senhor, eu queria que viessem pessoas aqui na minha comunidade que falassem como aquele homem do rádio. E a gente entendeu naquela hora por que Deus não tinha permitido que a gente parasse naquela grande comunidade, mas fosse para uma comunidade minúscula. Porque um homem tinha orado e a gente estava ali por causa da oração daquele homem. Resumindo, depois abri uma igreja ali numa comunidade minúscula, mas por causa da oração de um homem. Então, essa história me ensina muito sobre Deus e sobre o agir de Deus, que é independente de nós. Ele faz tudo na hora que quer e como quer. Essa é uma experiência que me marcou bastante, fora tantas outras desses anos todos servindo ao Senhor. É interessante ouvir essas coisas, porque eu acho que teve uma dentista que foi nessa viagem e ela nunca entendeu muito. Anos depois, ela viajou de novo com asas e descobriu, entendeu o sentido da coisa. Ela tomou conhecimento dessa história agora, eu entendo. Então, eu só vou terminar e falar o seguinte, que
na obra de Deus acontecem muitas coisas, sabe? Coisas, testemunhos que a gente não vai compartilhar, coisa da comunidade, da selva, mas não é que nós somos melhores do que outras pessoas, é que Deus capacita a gente em situações especiais para realizar certas missões. Muitas vezes a gente compartilha, as pessoas veem a gente de uma forma diferente, mas nós somos pessoas iguais a qualquer um. Mas isso não impede a necessidade da capacitação. Moisés foi preparado, depois do palácio, ele ficou 40 anos no deserto. O próprio Jesus teve a alcançar a maioridade, o apóstolo Paulo também. Todos passaram pelo processo de preparo. Eu volto a insistir que o preparo é importante para o ministério. Amém. Amém, Vanilson. Gente, sem palavras. Eu também estou sem palavras. Mas tem mais uma pergunta aqui, viu, Vanilson? Dá tempo da gente fazer? Por favor, fique à vontade. Essa pergunta é para você, Gabriel. Pergunta de vestibular, está preparado? Ai, ai. Foi a sua mãe que fez. Eu acho que é porque a gente quer, ela está no sentido de compartilhar também, né? Dar essa oportunidade de você compartilhar suas experiências. Quais as maiores dificuldades que você experimentou na mudança do seu dia a dia nesse último ano, né? Nessa mudança de sair de casa e ir para o CFM, para o seu preparo? Sim. Eu acho que a maior dificuldade foi a rotina, que mudou totalmente. E aí, de 6 horas a gente já estava de pé, tinha que fazer devocional individual. Quem estava na escala do café da manhã saía para fazer o café da manhã, a gente estudava, tinha que lavar roupa. E aí, quando não dava tempo de estudar, passava a madrugada estudando. Mas eu acho que uma das maiores dificuldades foi aprender a cozinhar. Porque fazer comida para um seminário todinho foi difícil. Mas foi bom. Acho que ninguém passou mal, ninguém reclamou. Então, acho que foi boa a experiência. Glória a Deus. Que bom. É muito bom, né? A gente ouvir essas experiências. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não chegou mais nenhuma pergunta aqui pelo chat. Eu queria fazer uma pergunta para Ronaldo e Mara, que são nossos amigos, né? São pessoas muito especiais do coração de Deus para nós. Existe, assim, eu sinto que existe uma certa dificuldade na igreja. Não sei se é identificar um vocacionado para missões, ou se é realmente a liderança da igreja saber o caminho que deve conduzir esse vocacionado. Porque nós vemos muita gente nos seminários se preparando para ser pastor, se preparando para ser educador cristão, se preparando para ser ministro em várias áreas da igreja. Mas a gente vê uma certa dificuldade da liderança identificar, porque a gente vê poucas pessoas das nossas igrejas locais, de muitas das nossas igrejas locais sendo enviadas, por exemplo, como o Gabriel, do CFM. Graças a Deus que agora a gente tem um CFM, né? Porque a gente também tinha essa dificuldade de não ter uma instituição de ensino de missões dentro da nossa igreja, né? Mas o que é que eu quero dizer? Como que a gente pode, assim, presidentes de missões, pastores auxiliares, como é que nós, que somos líderes, podemos ajudar os nossos pastores titulares a identificar um vocacionado e a ajudá-lo a enviar esse vocacionado para se preparar? Porque a gente teve esse bate-papo aqui descontraído, mas a gente sabe que o preparo é muito importante. Então, assim, qual é a sugestão, o conselho que vocês dão para a gente? Nós que estamos nessa outra linha, né, de trabalho, de mobilizar a igreja local para enviar missionários, para preparar missionários. Porque eu creio que um dos papéis da gente no Conselho Missionário é mobilizar pessoas, né? Então, qual é o conselho que vocês nos dão? É interessante essa sua pergunta, Ana, porque eu consigo lembrar de quando eu mesmo fui me preparar e tal, não existia CFM na minha época, e quando eu fui para o SEM, eu ouvi de um menino que era nazareno também, ele falou assim, mas Mara, você, na época eu era solteira, a Igreja Nazarena não envia solteiros, e como é que você vai fazer? Eu falei, olha, eu sou chamada, eu tenho convicção do meu chamado, e se Deus me chamou, Ele também vai se responsabilizar em me usar. Então, eu acredito, em primeiro lugar, nisso, que Deus sempre tem um lugar para nós, se a gente anda em fidelidade, se a gente tem convicção de que fomos chamados, Deus vai nos orientar, nos capacitar, e nos sustentar.
Mas eu acho que, assim, eu acho que a MNI Nordeste Central tem dado aí bons exemplos para várias MNIs do Brasil, de como é que se faz isso, como é que se mobiliza. Eu acho que a MNI tem um papel importantíssimo nessa coisa de identificar os vocacionados, orientá-los e enviar, né? Enviar para o CFM, ajudar a igreja, ajudar seus pastores a identificar esses vocacionados e direcioná-los para o CFM, para missões globais. Acho que a Igreja Nazarene tem dado alguns passos importantes nesses últimos anos e a gente está podendo vivenciar isso, graças a Deus, porque a gente começa a vivenciar esses passos que estão sendo dados importantes para a nossa igreja, passos de amadurecimento em missões. Então, a gente não pode desprezar isso e ajudar, né, com o que Deus já nos deu, com a nossa experiência, com o que Ele tem nos dado. A gente não pode ficar de fora disso. A gente tem que entrar nisso para ajudar a nossa igreja, a nossa denominação. Eu queria acrescentar também que quando um vocacionado ele tem chamada missionária, isso aí, de acordo com o manual, ele que se identifica como vocacionado, não é o CFM nem a igreja, ele se identifica. Então, o caminho ele precisa seguir processos, sabe? E eu tenho recebido contato de pastores, de membros da Igreja Nazarena, que não seguem os processos. Aí, o que eu incentivo a fazer? A reiniciar o processo, para a pessoa poder se equilibrar, ou ver qual a fase do processo que a pessoa está, para ver como vai conduzir. Por isso que é importante entrar em contato com a gente. Como você inicia ou reinicia o processo? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é procurar o pastor local, informar do desejo dele, e procurar o líder de MNI. Eu tenho interesse. Porque a igreja, ela precisa, eu acredito nisso, que a igreja ela precisa testemunhar do chamado. A igreja, ela envia, ela participa nesse chamado do candidato. Então, ninguém melhor do que a igreja para referenciar, né? Que ele é chamado, que ele é separado por Deus. A igreja vai perceber. Se você não faz na sua igreja, você não vai fazer no plano missionário. Se você não dirige na sua cidade, você não vai dirigir em outra cidade. Uhum. E hoje, em missões, você não vai para missões se o seu pastor local não te referenciar. É um processo, depois passa pelo distrital, isso aí tem todo um processo. Então, o que a gente quer ver é o seguinte, se essa pessoa, esse candidato, ele tem envolvimento com a sua igreja, frequenta a MED, a dominical, se ele participa da MNI. Agora ele chega, eu tenho chamado, eu quero fazer um seminário, ele não vai no MED, ele não frequenta a igreja, então não tem envolvimento. O primeiro passo acho que é esse. Amém. Amém, Ivanilson. Amém, obrigado. Beleza. Gente, eu estou muito grata a Deus, louvando a Deus pela vossa vida e me comprometo, vou colocar essa live no grupo de pastores. É uma oportunidade de ouvir o que nós ouvimos hoje. Porque se faz necessário. E depois que eles ouvirem isso, eles poderão responder a pergunta de Edilma. Exatamente isso. Priorizar missões. É verdade. Gente, nós já passamos das 10. Glória a Deus por isso, que eu bem percebi o tempo passar. Foi muito bom nós estarmos juntos. Mara, Ronaldo, Gabriel, muito obrigada. Obrigada a todos os participantes. Que Deus continue abençoando vocês. Lembre, na próxima sexta, nós teremos uma nova live. Desta feita, nós vamos repensar a missão nesse tempo de crise vivendo. Então,
essa live que vai estar ministrando para a gente é o pastor Aurivan Marinho. Nós vamos ter o testemunho de Vaninha, né? Uma bela de uma experiência nesse tempo de crise, né? Saiu do seu país, onde estava servindo, foi para um outro país consertar documentos e, de repente, estava no meio da rua, sem ter para onde ir. Justamente por causa desse tempo de crise, né? E isso será na próxima sexta-feira e você já está convidado a participar conosco. Se o presidente de missões da igreja local, que você conhece, não está aí, liga para ele, informa, convida, passa o contato dele para a gente, porque o desejo do nosso coração é exatamente esse, que todos nós possamos conhecer os caminhos, os processos para servirmos melhor, Senhor. E é por isso que nós nos reunimos aqui a cada sexta-feira para sermos impactados pelo que Deus está fazendo, sabe? E algumas vezes até levar umas assim para despertar, para acordar. Porque a vinda do Senhor Jesus está próxima. Mas ele prometeu uma coisa. Quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Gente, bora pôr fim nessa terra. Bora vamos fazer o nome do Senhor ser glorificado. Amém. Povos de todas as pessoas que estiverem ouvindo Jesus, então virá o fim. E o nosso propósito aqui é exatamente esse, motivar você, estimular você. Não só para fazer missões, mas para mobilizar outros, para chamar outros, para convidar outros para estar. Porque a seara é grande, como já dizia o nosso mestre. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E nós queremos louvar a vida, louvar a Deus pela vida dos Gabriéis, das Nayaras, né? Que são jovens que estão seguindo, Nayama também, que estão seguindo uns processos para servir o Senhor. Que Deus os abençoe. E eu gostaria agora de encerrar com a oração de gratidão. Gente, se eu soubesse cantar... Vanilzes tirou a foto, desculpa interromper, a gente tem que ter uma foto. Tiraram? Eita, tirou de volta. Gente, tem um técnico aqui que faz tudo. Eita. Tem que pedir para o pessoal abrir as câmeras, né? Vamos abrir, né? Para aparecer o rostinho, a gente tirar uma foto bem bonita. As câmeras agora para Edivaldo tirar foto nossa, para nós sermos mais lindos do que nós já somos, porque nós somos lindos e maravilhosos, que assim que Deus nos fez. Imagem e semelhança dele. Então, nós vamos orar a Deus agradecendo por esse tempo maravilhoso que nós passamos aqui. Ronaldo, Mara, muito, muito, mas muito obrigado mesmo. Deus continue usando a vida de vocês. E eu quero convidar alguém bem especial do meu coração. Deixar um abraço para o pastor Rubens e a pastora Cíntia. Eu amo esses pastores, então eu tenho que deixar um abração aqui para eles. Um abraço. Eles vão Amamos ver, vocês, todos vocês. Eles não estão aqui porque estão em sala de aula. Eles estão dando uma aula para estar aqui. Né? E depois eu vou pedir para a Célia Oliveira agradecer a Deus por esse tempo. Célia é uma queridinha do meu coração e ela vai estar orando, agradecendo a Deus por esse tempo que nós passamos juntos. Ronaldo e Mara, Deus te abençoe e continue usando vocês para a honra e para a glória do nome dele. Deus te abençoe. Célia. Amém. A paz do Senhor para todos. Mara, prazer lhe ver de longe aqui, prazer lhe ver. A paz, pastor, também. Vamos orar, né? É precioso demais, né, esse trabalho. Oremos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Senhor Santo Espírito, nós queremos lhe agradecer por esta oportunidade maravilhosa, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dos seus. Senhor querido, nós queremos também te agradecer pela vida de Mara, seu esposo, por Gabriel, Senhor, em nome de Jesus. Lhe peço sua bênção sobre todos esses jovens que aqui estão, Pai, fazendo a tua obra.
Ó meu Deus, também abençoa cada um que aqui está participando, para que, Pai querido, em nossas igrejas, nós possamos mais interceder mais por este povo, Pai, esse povo abençoado. Obrigada, porque missões está no teu coração e missões está sendo feita para que a tua vinda seja, Senhor, mais próxima, seja mais recente, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Te pedimos tua bênção, Pai, sobre a missionária Ivanilzes, Pai, que também está conosco, liderando aqui, incentivando. Obrigada, Senhor, pela vida dela. Abençoa teus filhos. Continua, Senhor, com a inspiração do Espírito Santo sobre a vida de cada um. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos em todas as nossas câmeras, vamos tirar uma foto bem linda, nossa, para registrarmos isso para a eternidade. E todos podem abrir o seu microfone para se despedir de quem está junto com você. Você conhece? Fernandinha! Rafael! É bom tê-la aqui. Ana Santos, amém. Eliane, pai. Queridos. Grande Ronaldo. Maria, de Valdir Júnior. Paz. Coisa boa ver vocês. Amém. Tá bem, aqui. Sou Américo. Opa! Rafael. Beijo. Erika, Flávia. Oi, Rafael. É o Fabiano. Pastor Fabiana. Isso. Celiane. Amém, meu querido. Paz. Gente, Tudo bem? eu acho que eu tenho que falar algo para vocês. Olha, Celiane! Olha ela aí. Rapidamente, para a gente encerrar, porque foi muito forte, sabe? No momento que eu estava aqui ouvindo vocês, recebendo, né? Mas o Espírito Santo trouxe à minha mente a minha oração que eu fiz. Eu acho que eu ainda estava no Chad. E eu fui a primeira missionária da Igreja Nazarena de Boa Viagem a ser enviada. E eu lembro que eu orei, na verdade eu clamei a Deus e disse, Senhor, que eu seja a primeira de muitos outros missionários que a igreja vai enviar. Amém. E eu vendo o Gabriel falando agora, gente, isso foi muito forte. O Gabriel foi uma resposta de oração, sabe? E eu creio que o Senhor vai levantar e vai enviar muitos outros. Amém. Porque Deus é fiel. Amém. Amém. Eu queria aproveitar para fazer um pedido. Nós estamos agora trabalhando de divulgação no Instagram. Se você puder nos ajudar nessa divulgação, indo lá no Instagram, curtindo, divulgando nas suas redes, isso vai ser uma bênção. E esse momento não fique só conosco. Amém. Amém.